a todos os anjos de Deus ele disse: o adore. Todos os anjos ele disse: o adore. A palavra do Senhor diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E você tem liberdade para adorá-lo nessa noite. Amém? Livro de Juízes, no seu capítulo de número 7, versículo de número 6 ao 7, os irmãos fiquem à vontade para procurar a palavra de Deus. Eu quero glorificar a Deus pela amada igreja, a todos os pastores. Eu quero louvar a Deus também pela família do irmão Nilson, pela sua vida, ao qual me fez esse convite, e todos os obreiros que participam e cooperam com essa obra de Deus. Amém? Livro de Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 6 ao 7. Em adoração eu me rendo a ti, tu és como rio de águas vivas, aleluia, tudo de mim, toda a igreja, és manancial, fonte desbordável, traz vida ao coração, como rei Davi, eu quero te louvar. Olha ele, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Adore a ele, digno é de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, oh, aleluia. És adorado, Senhor Jesus. Aleluia. Livro de Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 6, a palavra do Senhor nos diz assim: o número daqueles que lamberam a água levando as mãos à boca foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Versículo de número 7. Então Deus ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos, que todo o resto retorne para as suas moradias. Ainda de pé, por favor, coloca a mão no teu coração. Se hoje você veio para adorá-lo aqui, aleluia, porque a Bíblia diz que culto é lugar de sacrifício, é lugar de adorar a Ele, o Senhor Jesus. Lugar de receber no quarto, onde Jesus disse: abre a tua porta, aleluia, e ora em secreto ao teu Pai, e o teu Pai que vem em secreto publicamente responderá. Mas essa noite, aleluia, nós viemos para adorá-lo, para agradecê-lo, para dizer que Ele é bom, para dizer que Ele é fiel, para dizer que Tu és justo, meu Pai amado. Por isso nós louvamos e agradecemos o Teu nome, Pai amado. Eis-me aqui a Tua noiva, Pai, eis-me aqui também a Tua palavra. A Tua palavra diz que jamais volta vazia, meu Pai amado. E os Teus filhos e as Tuas filhas que chegaram até aqui essa noite, Pai, talvez precise de uma resposta da Tua parte, ao qual eu não posso dar, mas a Tua palavra pode, meu Pai. Por isso eu te peço, pelo poder que é no nome de Jesus, toma a mente, o coração dos Teus filhos e filhas, para que nós possamos nos desprendermos, Pai, para adorar a Ti, Senhor. Sabemos nós que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor,
de toda exaltação, não somos nada diante da tua presença, Pai. Mas que bom que a tua mão poderosa nos guarda, nos sustenta, nos fortalece, Senhor. Nos livra, Pai amado e Pai querido. Cuida daqueles também, Pai, que precisam de uma palavra da tua parte, ó Pai. E que a tua palavra entre como flecha essa noite nos corações da tua igreja, Pai. E também no meu coração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Sempre glorifico por Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor no livro de Juízes tem como tema: Deus conduz Gideão à vitória. E sabemos nós que desde quando Deus criou o homem, Ele criou para adorá-lo, criou para ser criatura santa dele. Porém, no jardim do Éden, como nós todos sabemos, a Bíblia diz que para o homem entrou o pecado, mas para o outro homem também entrou a salvação. Já foi falado isso aqui, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos diz no livro do Êxodo que Moisés foi constituído e chamado no meio da sarça ardente para libertar o povo de Israel que estava no Egito. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. E eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra. Por quê, irmão Jonas? Porque a Bíblia diz que a palavra é quem liberta, é a palavra quem sai, é a palavra quem cura, é a palavra quem transforma vidas. E sabemos nós que quando Deus chama Moisés para uma missão, constitui para uma missão, e ordena ele para tirar o povo do Egito, no livro de Levíticos, no seu capítulo de número 6, Deus estabelece as leis ao sacrifício, seja ela sacrifício de adoração, seja ela sacrifício de manjares, seja ela sacrifício de expiação pelo pecado. E sabemos nós que o nosso Deus é um Deus que não divide a sua glória com ninguém, sim ou não? A Bíblia diz, aleluias, no livro de Juízes, no seu capítulo de número 7, e capítulo de número também 6, que o povo de Deus, o povo de Israel, ele tinha quebrado os princípios ao qual Deus estabeleceu para Israel. Aquilo que foi constituído por Deus e dado a Moisés como lei, como princípio, o povo quebrou quando chegou em Juízes. Por quê? Porque se não tem um sucessor, não tem como dar andamento na obra. Sabemos nós que em Gênesis, quando Deus chama Abraão, e Abraão morre, Deus chama Isaac. Quando Deus chama Isaac, Deus também chama depois Jacó. Depois que Deus chama Jacó, aleluias, e vai constituindo para si a sua obra, porque a obra ainda é dele. Essa casa, que é chamada casa de oração, que o próprio Senhor Jesus falou, essa obra não é constituída por mãos humanas, não é uma obra do homem, aleluias. O homem é até usado pelo próprio Deus, mas a obra ainda continua sendo do Criador. A obra ainda continua sendo do nosso Deus. E quando eu enxergo no livro de Êxodo, quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, e ele, depois que Josué o sucede, a Bíblia diz que no livro de Juízes o povo tinha se entregado aos caminhos pecaminosos da idolatria. Aquilo que era para ser sacrificado a Deus estava sendo sacrificado a Baal. Aquilo que estava sendo para dar para o nosso Deus estava sendo dado para Baal. Irmão Jonas, e Baal é Deus? Nunca foi. Quem te disseram que Baal é Deus? Quem te disse isso? A Bíblia diz que eles começaram a adorar outros deuses. E a Bíblia diz também que Deus chama um homem para libertar o povo de Israel. Porque a palavra do Senhor nos afirma que ele estava em território israelense, mas não estava tomando posse da terra. Como assim, irmão Jonas? Estava na terra prometida, mas não estava vivendo as promessas de Deus. Estava na terra que Deus prometeu, que manava leite e mel, que mana leite e mel, e não estava se desfrutando dos frutos, nem da colheita, nem do gado, nem das ovelhas. Eles não estavam desfrutando daquilo que o Senhor Deus deu como herança ao povo de Israel. E a Bíblia nos diz
que os midianitas começaram a oprimir de tamanha forma o povo de Israel, que o próprio povo, o povo de Deus, ele começa a fazer agora esconderijo nos montes e nas cavernas para se esconder dos inimigos. Pensa comigo aqui, estamos em Conceição do Coité, e essa terra de Conceição do Coité foi o Senhor Deus quem deu aos coitenses, não é isso? Agora para pensar. Já pensou se tudo aquilo que Deus te deu, você vivesse se escondendo deles, dos inimigos? Você construir esconderijos dentro da própria terra que o próprio Deus concedeu para Israel? E por que aconteceu isso, irmãos Jonas? Porque houve uma quebra de princípios naquele lugar. Eles estavam adorando a Deus e de repente saiu dos caminhos do Senhor e foi adorar Baal e Azera, a deusa da prostituição. Só que a Bíblia também nos revela que tinha um homem por nome de Gideão que estava malhando trigo no lagar. E lagar não é lugar de malhar trigo, mas aquilo ali foi uma estratégia que Gideão achou para se esconder dos inimigos, e de repente Deus enxerga e acha graça aos olhos diante de Gideão. Quem está me ouvindo diz amém. A palavra do Senhor nos diz que o justo viverá pela fé, e que a sua descendência jamais mendigará o pão. A palavra do Senhor também nos avisa que se houver um justo na terra, como estava ali, sendo Sodoma e Gomorra, ele os livrou. Então eu vejo isso como um cuidado de Deus para com Israel. Como assim, irmão Jonas? Hebreus diz que ele corrige os que amam. E no Salmo 23 a Bíblia diz que vara e cajado os consola. Você já pensou se Deus entrega a nação de Israel dizendo: olha, não é o meu povo, mas eu vou ser bonzinho com eles. Olha, é o meu povo, mas não vai ter um castigo, não vai ter um retorno, não vai ter algo que vai colocar eles no lugar deles. Deus queria do povo posicionamento. Deus queria do povo, aleluia, sacrifício no altar de Deus. E quando Deus encontra Gideão no lagar malhando trigo, que o anjo aparece para Gideão, a Bíblia diz que o anjo fala para Gideão: levanta-te, porque é você que eu escolhi para libertar o povo de Israel. Levanta-te, homem, porque o meu povo está oprimido. Levanta-te, porque o meu povo, o povo de Israel, que eu mesmo entreguei nas mãos dos inimigos, agora eu vou libertar. Glória a Deus. E tem pessoas vivendo dessa forma, está na terra prometida que Deus prometeu e fez promessas, mas está se escondendo dos adversários e do inimigo. Sabe o que é que eu entendo com isso? Quando eu vejo a palavra do Senhor em Juízes capítulo de número 7, desça ao encontro deles. Haja o que houver, desça ao encontro deles. Haja o que houver, use as ferramentas necessárias que o Senhor te deu para descer ao encontro deles. A palavra do Senhor nos revela que quando ele encontra Gideão, Gideão se pergunta: mas Senhor, Glória a Deus, aleluia. logo eu, aonde o meu clã, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, logo eu, o menos importante da minha família. Tem pessoas entendendo aqui. Deus está falando com pessoas aqui. Gideão não era crente, ele não nasceu em berço evangélico. E por que Deus chama Gideão, irmão Jonas? Porque Gideão não era crente, não nasceu em berço evangélico, mas ele entendia de sacrifício. Ele sabia o que era sacrificar. Até porque o seu pai Joás estava glorificando e exaltando a um Deus chamado Baal. E para todo Deus, aleluia, daquela época, que não fosse o Deus de Israel, porque o diabo ele gosta de imitar as coisas de Deus, eles também faziam da mesma forma para adorar o Deus Baal. Foi Baal que me fez subir do Egito. Foi Baal que me entregou essa terra. Foi Baal que me faz prosperar. Foi Baal que me libertou. Aí a Bíblia diz que a ira de Deus se
se acende e entrega o povo na mão dos inimigos. Mas para tudo existe um propósito da parte de Deus. Para tudo existe um propósito da parte do Senhor. Deus, Ele não vai perder os seus filhos. Deus, Ele não vai perder a igreja dele. Deus, Ele não vai perder para os inimigos aquilo que você já entregou nas mãos dele, só confia. Deus não vai perder para aquele, aleluia, que é adversário da minha e da tua alma, sabe por quê? O Senhor Jesus foi quem decidiu e declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É a palavra dele, foi ele quem disse. Então, quando Deus encontra Gideão naquele lugar malhando trigo, porque lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de prensar uvas, ele vê verdadeiramente a opressão do povo. Só que a Bíblia diz, em Jeremias capítulo de número 33, versículo 3, clama a mim, clama a mim, clama a mim, clama a mim. Por acaso existe, aleluias, algo que o meu Deus e o teu Deus não pode responder na terra? Por acaso existe algo que Deus não possa responder para mim, para você, quando existe um clamor sincero da minha e da tua parte? Deus observou o povo de Israel clamando, chorando, oprimido pelos adversários, e resolveu dar uma segunda chance. Sabe por quê? O meu Deus e o teu Deus é longânimo. Ele dá longanimidade para o homem, ao ponto de não perdê-lo. Como assim, irmão Jonas? Pois é Ele que liberta os cativos, é Ele que liberta os oprimidos, é Ele que alivia os cansados, é Ele quem faz jorrar a água do deserto, é Ele que é o meu pão, o teu pão, é Ele que é o nosso ajudador, o nosso fortalecimento, é Ele que é a nossa paz, é Ele que é o Jeová Jireh, é Ele que é o Jeová Rafá, é Ele que é o Deus forte, poderoso, grande e fiel para com a sua igreja. Então Deus enxerga a graça aos olhos dele para a vida de um homem que estava clamando e chorando, dizendo: o Senhor nos abandonou. Qual é a palavra que o Senhor me direciona a falar para a igreja? Ele pode até estar em silêncio, mas Ele nunca te abandonou. Ele pode até estar sem falar contigo, mas Ele nunca te abandonou. A Bíblia diz que a nossa força vem do Senhor, e a palavra do Senhor também nos diz que elevando os meus olhos para os montes, elevando os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. O socorro vem de Deus. Não foi Baal que libertou o povo, não foi Baal que fez o povo prosperar, não foi Baal que libertou o povo. Quem libertou o povo foi o Senhor dos exércitos. E quando Deus chama Gideão no lugar, Ele disse: olha, homem, te levanta-te. Tem homem de Deus aqui? Tem varão valoroso aqui? Ainda existem 300 aqui? Quando eu fui fazer a matemática, Deus chama menos de 1%. Como assim, irmão Jonas? Era 32 mil para descer o encontro deles. Deus falou para muito. Deus não queria trazer a glória para Israel. Ele não queria trazer aquilo que Ele não divide com ninguém para Israel. Aí quando a Bíblia diz que constituiu e Gideão chamou, porque a palavra do Senhor também nos diz que primeiramente Gideão quebra os altares do seu pai que estava dentro do próprio terreno, o altar de Baal e o poste da deusa Azera que se encontrava no terreno. Quando Gideão faz aquilo ali, quando ele se desfaz daquilo que não agrada a Deus, até que ele não era crente passa a ser crente. Como assim, irmão Jonas? Tem pessoas querendo viver a totalidade da promessa de Deus, mas não está abandonando aquilo que desagrada ao Senhor. A palavra de Deus te convida hoje para dizer: quebra os altares de Baal e o poste de Azera, que você vai ver a totalidade da promessa e a glória de Deus se manifestar na casa. Até quem não é crente vai passar a ser. Até quem não é crente vai passar a ser quando você abandonar aquilo que desagrada a Deus. Aí Deus fala para Gideão: olha, Gideão, quebra os altares que está na casa do teu pai, e corta também o poste da deusa Azera que está lá, porque não está me agradando.
Tem crente querendo descer por combate de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus está dizendo: primeiramente alinha a sua casa, primeiramente alinha aquilo que Deus te deu, primeiramente seja obreiro aprovado no Senhor. É culto de senhores, e a Bíblia diz que nós devemos ser obreiros aprovados, irrepreensíveis no Senhor. Tem 300 aí? Existe 300 aí? Se tiver, adore, 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 adore. Deus chama Gideão para o combate, mas não é de qualquer forma, de qualquer jeito. Primeiramente Ele quer alinhar as coisas, e com Deus é dessa forma. Não existe misturar o santo com o profano. É assim mesmo. Não existe eu estar adorando a Deus, estar adorando a Baal. Já foi dito isso aqui. Não existe eu estar cultivando altares que não pertencem ao meu Deus por amor de alguém que não quer ser crente e não quer compactuar com a palavra de Deus. Como assim, irmão Jonas? Usa a tua autoridade de Deus para falar com ele que Baal não é Deus. O meu Deus sara, o meu Deus liberta, Ele, aleluia, transforma. Usa a tua autoridade. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Usa as ferramentas necessárias que o Senhor te deu para pregar para aquele que não é crente ainda. Sabe por quê? Porque quando você quebrar os altares, Deus vai libertar através da sua vida. Como assim, irmãos? Existe uma nuvem de testemunha. Existe alguém que está olhando do alto para mim e para você. Glória a Deus. Existe alguém, aleluia, existe uma pessoa chamada Espírito Santo que conta comigo e com você para fazer a obra dele. Existe uma pessoa ali, o Espírito Santo, que não me abandona, não te abandona, que está contando comigo e com você e com os 300 para fazer a obra dele. Não precisa muita coisa, não. Antes de você pregar um sermão para alguém, fale que Jesus salva. Fale que Jesus cura. Fale que Jesus faz. Fale que Jesus transforma. Fale que quando Jesus entra no ambiente, as coisas começam a mudar. Fale que quando Jesus entra no ambiente, até o deserto jorra água. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Fale para ele, fale para ela. Existe ainda 300 na igreja, pastores, que verdadeiramente está compromissado com a obra de Deus. É a minoria mesmo. Aí eu só vou se tiver 100. Aí eu só vou se tiver 50. Deus está dizendo: vai com 3, vai com 4, vai com 5, vai com 6. Prega a minha palavra, prega a minha palavra. Vai com 10, vai com 1. Prega a minha palavra aos últimos tempos da igreja na terra. Quando Deus chama é porque Ele sabe que você tem estrutura para suportar. Gideão não era crente, não nasceu em lar cristão, mas ele entende o que é sacrifício. O que é sacrifício, irmão Jonas? É eu deixar minha própria vontade, o meu próprio querer, aquilo que antes eu gostava e fazia, para viver a vontade de Deus. O nome disso é renúncia. Eu não programei pregar isso aqui, mas o Espírito Santo está me direcionando e eu vou ser fiel a Ele. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: estou crucificado com Cristo e vivo. Vivo o que, irmão Jonas? Não mais a minha vontade, não mais o meu querer, não mais aquilo que antes eu vivia. Agora eu vivo a vontade dele, a vontade de Cristo. Agora eu vivo para Ele, eu me santifico para Ele, agora eu clamo para Ele, agora eu choro com Ele, agora eu clamo a Ele, agora eu falo com Ele, agora eu conto a minha dificuldade para Ele. Não precisa muita coisa, Deus ainda conta com os 300. Aí Deus fala para Gideão: Gideão, é 32 mil, mas tem muita gente. Diga os covardes e os medrosos que voltem. 22 mil voltaram, ficaram 10 mil. O Senhor falou com ele: ainda tem muita gente. Como assim? Na matemática do homem era impossível vencer aquela guerra. Na lógica do homem era impossível vencer os midianitas, aquele que estava oprimindo os israelitas. Na lógica
do homem, porque a lógica do homem é como se fosse um teto, uma parede. É lógico, não passa disso aqui. Mas quem tem confiança em Deus atravessa a lógica. Mas quem tem confiança no Senhor, Ele deposita todas as coisas para Ele. Como assim, irmãos? João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele ainda é o teu Senhor, Ele ainda é o teu Deus. Ele ainda te chama pelo nome, Ele ainda fala, filho, vem. Ele ainda fala, filho, levanta. Ele ainda fala, eu ainda conto com os 300. Deus ainda conta com os 300. E é para ser diferente, irmão Jonas, é para ser diferente mesmo, porque o povo de Deus tem que ser diferente. Aleluia, Deus. Isso que estão ao meu redor, irmão Jonas, se quiser ser igual, é com eles e Deus. A Bíblia diz depois que Deus constitui as leis para sacrificar no altar, que Ele constitui Arão como sacerdote, os filhos de Arão trouxeram fogo estranho para o altar. E quando trouxeram fogo estranho para o altar, o próprio Senhor os consumiu. Quer viver a totalidade da promessa de Deus? Participe dos 300. Quer viver a totalidade da promessa? Conte com os 300. Quer viver a totalidade da promessa de Deus? Quer viver as promessas e os propósitos? Participe juntamente com os 300. O Espírito Santo vai incomodar você. O Espírito Santo, aleluia, Ele vai tirar o teu sono. Por quê, irmão Jonas? É maldição? Não. Ele está te chamando para um particular. Intimidade com Deus, aleluia, gera bênção. O Senhor vai chamar a crente aqui para um particular diferente, pastor. Mas eu não estou conseguindo dormir direito, irmão Jonas. Ei, para de tomar aquele remedinho e aquele calmante, aquele chá. E desça na oração para falar com Ele. Deus não te quer de qualquer jeito. Deus não te quer de qualquer forma. Deus não te quer de qualquer maneira. Você é escolhido, é escolhida. Você é separado, separada. Você vai viver a totalidade da promessa de Deus. Deus estabeleceu uma promessa e um chamado na vida de Gideão. Mas tem pessoas querendo subir ao altar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Sabe o que o Senhor está dizendo? Para subir ao altar é preciso ter sacrifício. Para subir ao altar é preciso ter renúncia. Para subir ao altar não é da minha forma, não é da tua forma, é como Ele quer. Porque, irmão Jonas, altar é lugar de lágrima, altar é lugar de dor, altar é lugar de renúncia, altar é lugar de intercessão, altar é lugar de choro. Mas altar também libera a bênção, libera a promessa, libera propósito, libera, aleluia, a totalidade que você tem para viver. Mas, irmão Jonas, eu não estou conseguindo prosperar essa terra. Deus está dizendo: quebra os altares. Quebra os altares. Tira aquilo que não pertence ao Senhor. Quando imediatamente Gideão quebra o altar, minha senhora, de Baal, e corta o porte de Azera. Verdadeiramente agora Deus fala com ele. Nesse mesmo lugar, nesse mesmo lugar construa um altar forte para o teu Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Nesse mesmo lugar faça um culto de ação de graça. Nesse mesmo lugar adore a Ele. Nesse mesmo lugar ajoelhe e clame a Ele. Nesse mesmo lugar Deus vai fazer e vai liberar promessa quando você quebrar os altares. Gideão imediatamente atende a Deus, porque no seu coração, em primeiro instante, ele também duvida primeiro.
se verdadeiramente o Senhor está comigo, espera aqui. Espera para que eu vá sacrificar e volte. Quando Gideão voltou e se apresentou para o anjo, a Bíblia diz que o cajado tocou no sacrifício de Gideão e dele brotou fogo. Como assim, irmão Jonas? O nosso Deus é Deus que responde com fogo. E prova na Bíblia, irmão Jonas, prova no livro de Reis. A Bíblia diz que tinha 450 profetas de Baal adorando a Baal. Mas quando o homem sozinho resolve se posicionar na presença de Deus e sobe ao Monte Carmelo, nosso Deus responde com fogo. O altar estava quebrado, estava destruído. Elias falou: calma aí, peraí que eu vou consertar isso aqui. Sabe o que Deus está me trazendo à memória? Alinha primeiramente aquilo que Deus te deu. Alinha primeiramente a tua casa. Alinha primeiramente, aleluia, a tua família. Já foi dito aqui que nós devemos ser bombeiros aprovados no Senhor, irrepreensível, não dado ao vinho, não dado ao álcool, marido de uma mulher só e culto de senhores. Eu vou pregar com os senhores também. É preciso ser diferente. Já foi dito aqui que nós devemos, aleluia, fazer como Cristo fez, amar a nossa esposa como Cristo ama a sua igreja, a sua noiva. Tem homens até querendo fazer a obra de Deus, mas não está honrando a sua casa. É triste dizer isso, mas está acontecendo no meio de muitos, e é lícito que isso aconteça. Por quê? Porque no dia da seara ele vai separar quem é quem. Ele vai dizer: ovelhas para um lado e bodes para o outro. É lícito que o dono da seara separe o joio do trigo. Você tem promessa de Deus, não esqueça disso. Quebra os altares. 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 O que está faltando, irmão Jonas? Quebrar os altares. O que está faltando, irmão Jonas? Quebrar os altares. Mas eu estou indo para a igreja, irmão Jonas, não estou sentindo nada. E por acaso a minha emoção corresponde que Deus não está no ambiente com você? Por acaso as nossas emoções definem quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus que exige renúncia. Aleluia, Deus. O Senhor não obriga ninguém, mas Ele exige renúncia, porque o reino dos céus é tomado à força. Glória a Deus. Temos que ser diferente. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Você é diferente do Cristo. A Bíblia diz que Deus constitui Gideão como líder para tirar o povo de Israel. E já eu entrego. Quando Gideão desce para o combate, ele já tinha quebrado os altares. Creio eu que Gideão perguntou: e agora sim, a gente vai pegar as armas? Vai pegar o revólver, vai pegar as lanças, vai pegar a espada? A gente vai pegar as armas de fogo? Deus fala para Gideão: pega os chofares e as trombetas que a gente vai adorar. Aleluia, Deus. Pega a arma que estremece o inferno. E qual é a arma, irmão Jonas, que estremece o inferno? É os louvores e as trombetas. Glória a Deus. E qual é a arma que abala o inferno, irmão Jonas? Me prova na Bíblia, irmão Jonas, prova. No livro de Atos, a Bíblia diz que Paulo e Silas foi preso porque pregou a palavra. E quando deu a meia-noite, Paulo e Silas não murmuraram, começaram a adorar. E a Bíblia diz que as cadeias se quebraram e todos foram soltos por crer. Porque ainda é Deus que quebra cadeias quando você louva em espírito e em verdade. Quando eles resolvem adorar e as cadeias se quebram, sabe o que o Senhor está dizendo? Quando verdadeiramente você parar de murmurar e olhar para o problema e começar a adorar, as coisas vão fluir. Quando você parar de olhar para
naquilo que você não dá jeito, porque não é na força do teu braço, e nem na tua habilidade, nem no teu conhecimento, e entregar aquilo que só Ele pode fazer. Ele vai fluir, Ele vai fazer diferente. Mas tem coisas que eu e você quer passar na frente de Deus, como assim, irmão Jonas. Tem coisas que você pede a Deus para salvar, e quando Deus está começando a apertar, você pede misericórdia. Aí por amor à sua vida Ele faz. Mas é melhor Ele ferir e salvar do que Ele não ferir, aleluia, e ir para o caminho de morte. Vamos almejar a salvação, aleluia. Vamos todos os dias. Já foi dito aqui hoje que nós não devemos se considerar salvos, e eu discordo isso, porque a Bíblia diz que nós temos que se considerar salvos no Senhor. A Bíblia diz que os crentes do Deus da Bíblia, é preciso ter certeza da salvação. É preciso ter certeza que Ele vai arrebatar a igreja. É preciso ter certeza que Ele está vivo. É preciso ter certeza que Ele reina. É preciso ter certeza que Ele faz. É preciso ter certeza que Ele quebra cadeias. É preciso ter certeza que Ele entra nas causas impossíveis. O meu Deus, o teu Deus não é Deus de barganha. Ele não precisa de mim e você. Somos nós que precisamos dele. Quando você parar de dar lugar àquilo que Deus não quer e começar a dar lugar para Ele, Ele vai fazer. Quem te disse que Deus ainda não entra em famílias que não é crente? Quem te disse que Deus não pega quem é idólatra e bota para virar crente? Quem te disse isso? Quem te disse que o teu marido não pode ser salvo através da sua vida? Quem te disse isso? A palavra é viva e eficaz. Você carrega a chama do Espírito Santo dentro de você, então acenda ela. Coloca a lenha no altar de manhã. De noite coloca o sacrifício, mas à meia-noite desce na olaria, na casa do oleiro, e clama que Ele faz. Clama que Ele faz. Aos olhos de Gideão, talvez naquele momento ele sentiu medo e disse: Senhor, como é que só 300 vão ao combate de mais de 100 mil homens? Porque a matemática de Deus é assim. Aquilo que Ele é pequeno torna grande, aquilo que Ele é grande Ele faz pequeno, Ele faz da forma dele, do jeito dele, como Ele quer fazer. 32 mil a 1% dava 320, foi menos de 1%. Tem menos de 1% que adora em espírito e em verdade aqui? Tem menos de 1% que adora em espírito e em verdade, quando as coisas sufocam, apertam e diz: não, eu vou confiar no meu Deus. Tem menos de 1% que adora quando as coisas apertam na tua casa. E para você não tem jeito, mas você vai, dobra o seu joelho na oração e diz: eu creio no Deus que faz. Eu creio no Deus da Bíblia. Eu creio no Deus que é poderoso para cumprir. A tua casa vai encontrar salvação quando verdadeiramente tu quebrar os altares, levantar um altar para Deus nesse lugar. Como assim, irmão Jonas? Desça na oração. Levantar de manhã cedo, colocar lenha no altar. Isso é papel meu e seu. Isso é do sacerdote. Isso pertence ao sacerdote. Levantar pela manhã, porque nós somos o provedor do nosso lar. Então levante pela manhã, sacerdote. Coloque lenha no altar. À noite sacrifique. Às 12 horas da noite, que foi a hora da guerra que Gideão lutou para os midianitas, guerreie em oração pela sua casa, pela sua família, pela sua parentela, por aquilo que é impossível aos seus olhos. Desça na oração, desça na casa do rei. Peça para Ele. Todas as coisas são para Ele, por Ele. E nós estamos aqui apenas para adorá-lo em espírito e em verdade.
Desça para o combate, não se esconda. Quebra os esconderijos, porque o povo de Deus não tem que estar escondido em lugar nenhum. Aleluia, Deus. O povo de Deus tem que proclamar a bandeira da vitória. E qual é a bandeira da vitória, irmão Jonaína? É a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. A bandeira da vitória é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. A bandeira da vitória é a palavra que Jesus disse que ia gravar na minha e na tua mente. E que ia escrever nos nossos corações. Você que já provou da graça, é impossível você querer outra coisa. Aleluia, Deus. Beba da água essa noite e dê também àqueles que precisam. Jesus disse para a mulher cananeia, samaritana, perdão. Ela disse para Jesus, como pode tu, ser judeu, me pedir água? Jesus falou, mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, era tu que me pediria, e eu te daria, porque Ele tem água viva para os nossos que ainda não conhecem a verdadeira palavra. Ele ainda tem água viva para aqueles que ainda não conhecem a verdade. E no dia que a verdade entrar, ela vai libertar. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade? Está fraco. Conhecereis a verdade e a verdade? Você